Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 24 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então falando em relação ao dólar, hoje acabou sendo o único ativo aí que a gente dá o foco aqui na B3, que movimentou bastante e trocou muita cor aqui no Renko, enquanto que o índice, se eu mostrar graficamente, dá uma tristeza esse movimento, assim, horrível, horrível o índice hoje. O dólar, então, foi um dia, assim, muito forte para movimento de alta. A primeira cor a gente não faz nada, só que essa cor aqui de venda acabaria estopando, mas foi na volatilidade da abertura, não teria dado tempo. Essa aqui de compra, se alguém chegou a fazer, perfeito movimento, quase 30 pontos reto. Essa de venda, se tivesse arriscado venda, acreditando talvez uma região aqui esticada, né, por reversão, teria andado uns 7 pontinhos, nada mais que isso. E depois o movimento renovou máxima de novo, subindo mais uns 10 pontos. A venda teria estopado, a compra estopou. E aí, por fim, era umas 11 e pouco, a correção realmente veio aparecer aqui. Tanto é que nessa hora eu tava até falando, acho que o Túlio chegou a fazer uma compra aqui por volta dessa hora. E aí ele acabou saindo no 0 a 0 praticamente, e ainda bem, né? Porque essa compra aqui teria sido estopada. O movimento realmente voltou e voltou forte. Essa queda aqui mais de 30 pontos. E depois subiu de novo. E aí depois caiu de novo. Então o Renko aqui tá pagando muito ultimamente. No dólar, tá? Tá sendo mais interessante. Já o índice, não tá sendo interessante. Muitos tipos de operacionais estão bem difíceis para operar no índice. Falando aqui em relação ao gráfico, o que a gente teve hoje? Eu tinha marcado essa LT aqui, pensando até que fosse talvez respeitar um possível triângulo simétrico, só que hoje já acabou rompendo esse triângulo, só que estava ainda dentro dessa região, desse caixote aqui que era importante, e também aqui. Mas já vou apagar esse triângulo aqui, não precisa deixar aqui agora por enquanto. Nós tivemos aí um gap de alta, tá? As médias estavam sem tendência aqui no dia anterior. Pensar em setup da VWAP, a gente até pode pensar na força vendedora da VWAP, pensar aqui em gatilho, ter gatilho é outra coisa, né? Possível gatilho a partir de 9,10 mais ou menos, nós não tivemos. Por que 9,10? Porque eu preciso pelo menos de 2 candles de 5 minutos para realmente mostrar uma força vendedora. Então, se esse aqui fecha 9,5 e esse aqui fecha 9,10, então a partir de 9,10 eu posso pensar em um candle aqui de força vendedora. No caso, não teve. O movimento nem encostou na média de 9 e explodiu para cima. Rompeu aqui máxima importante, foi subindo. Pensar em reversão aqui, eu tenho alguma coisa de confluência macro para resistência é só lá em cima. Então de resistência nós não temos nada muito próximo. Era possível que o preço fosse subir sim para preencher esse fair value gap que nós temos aqui, ó. Esse fair value gap inclusive que já preencheu parte, né? Mas ainda tem um pouco. Mas já basta ter preenchido esse aqui, já ajudou bastante. E aí o movimento aqui voltando, pensar em reversão por nível de variação, variação atravessou 0,5%, talvez 1% estaria só lá em cima. Então aqui eu acho que não teria nada para se pensar em reversão, ainda mais que ficou derivando também, então eu acho perigoso pensar aqui. Fez um pullback, aí não preenche critério para gente compra, tá esticado, tá? Tá esticado ainda, LS ativo. E o movimento renova a máxima de novo, chegando aqui praticamente em 1% de alta. Nesse 1% de alta aqui, também com LS ativo, a gente pode pensar em reversão? Depende. Temos aqui até possibilidade de gatilho. Se alguém talvez pensou em vendas aqui, poderia ser uma reversão. Deixa eu ver se tem risco-retorno, que é muito importante isso aqui. Risco-retorno para média de 9. No caso, já ia ficar um pouco complicado. Média de 9 está aqui na cara, o risco-retorno fica mais limitado. Operação mais arriscada. Acho perigoso. O movimento faz um pullback. Não vejo gatilho de compra, quebrou a média de 20 e aí acabou fazendo como se fosse um oco meio inclinado aqui. Então nós tivemos aqui um ombro, cabeça, ombro inclinado. O movimento acabou quebrando essa média de 20, respeitou 1%. O Bricinho estava até comentando, Fabrício, que 1% realmente é um nível de variação que o dólar tende a respeitar. É muito difícil de atravessar 1% assim reto. Agora o índice já é um pouco difícil de cair 1% reto sem fazer uma correção. Aqui nessa região, pensar em venda desse pullback não tem risco retorno, tá na cara da média 50. Pensar em setup da 50 80, eu posso pensar? Aqui uma regra importante, tá caindo lento, devido ter chegado de forma esticada. Não chegou. Então, sem setup da 50, sem setup da 80.
O movimento cai mais, praticamente atravessa a 61 de retração do dia, mas se eu for marcar, por exemplo, retração daqui do movimento, era 50% de retração, troca de polaridade que eu tinha aqui dessa região aqui, esse caixote, então era troca de polaridade, deu uma trava aqui, travou nessa região, não, assim, chegou até o LS ativar, mas não tem aqui bom critério para pensar em reversão, o movimento voltou e aí as médias começaram a ficar sem tendência. Então nós tínhamos uma tendência boa aqui nesse do dia, uma correção boa, só que aí essa correção já foi muito aguda, voltou forte e aí o mercado ficou bem travado aqui depois, deixando o preço travado entre a máxima e mínima, essa região. Só que o que aconteceu? Rompeu máxima de novo. E aí a gente tem aqui uma situação de fundos maiores, possibilidade de um triângulo ascendente de alta. Só que esse rompimento aqui, isso aqui foi um pullback. Pullback do quê? Médias não estavam em tendência. Isso aqui poderia ter falhado. Depois que a gente vê o movimento criando o rompimento é fácil, mas na hora isso aqui poderia ter falhado, como aqui falhou, como outros movimentos falharam e a média tivesse cruzado de novo. Rompeu aqui, subiu de forma esticada, aqui para cima já não tinha tanta confluência, começou a derivar, faço o back, caçar compra aqui, mercado esticado não é interessante, e aí já travou bastante no fim do dia, com candles aqui de rejeição, doji, até o fim do dia ali, quando o pregão acabou. Então foi um movimento bem forte, considerando assim, comparando com o índice, mas não foi fácil aqui depois dessa pernada, aqui essa região foi bem travada, e aí quando sai dessa região não deu oportunidade, depois travou até o fim do dia. Aqui, então oportunidades até deu oportunidades talvez de reversão aqui nessa região, mas eu não vejo risco-retorno favorável. Então teria que tomar muito cuidado, compras de jeito nenhum. Compras aqui, o candle fechou feio, não foi acionado, o Renko também até teria trocado de cor, mas estava realmente esticado. Acabou confirmando aqui o oco, o movimento caiu forte, não vi outras oportunidades aqui nessa região, tá? E aí falando em relação ao índice, o índice hoje vai ser assim, muito fácil para falar, porque basicamente não deu o que fazer nesse índice aqui. O Renko, essas trocas de cores praticamente falharam, aqui estopou. Essa daqui teria andado quase uns 250 pontos, estopou. Essa daqui teria andado uns 250. Essa venda aqui teria andado, nossa, mais 2 horas e 20 para andar 360 pontos, que sofrimento, que morte lenta. Então, no geral, sinceramente, não achei interessante. E graficamente já estava indicando possibilidade desse movimento. Por quê? Ontem foi um dia de tendência. Eu falei, né? Geralmente depois de dias de super tendência assim, dia seguinte tende a ficar travado. E também do jeito que chegou em Keltner. Chegou em Keltner de forma agressiva, deixa o preço travado. É muito normal isso. Nós tivemos um gap aqui bem tranquilo. Eu esperava um gap até maior, talvez romper na média 20, não teve. O primeiro candle foi um candle long leg doji. Esperar sair da máxima e mínima do primeiro candle. Então a gente vê que ficou bem travado aqui nessa primeira hora do dia. Deu abertura do à vista aqui nessa região. E aí o movimento começou a subir um pouco de volume, tentando romper máxima aqui, só que média 50 estava relevante, e 80 e ajuste. E travou nessa região aqui. Não tem critério para reversão, tá? O movimento aqui acabou respeitando com a abertura do à vista, voltou. Depois teve aqui uma barra muito forte, 10 e 15, não era notícia ainda. Barra bem forte, que deu indicação talvez que fosse romper mínima. Só que romper mínima, sendo que está esticado no macro, vender aqui seria um pouco complicado. E aí veio a abertura 10,5 do norte-americano e o movimento volta para cima. Dessa média 80 importante, só que as médias, as demais, estavam sem tendência. Aqui não tem tendência. Nós começamos a ver que um movimento, um alargamento muito estranho, aqui com renovação de fundo, renovação de máximas, no zigue-zague aqui dentro, travado, não vejo nada a ser feito, variação aqui de pontos até aquele momento, 500 pontos aqui, pouca coisa. E aí depois, por volta de quase umas 11 horas, já tinha passado notícia também nem afetou tanto. Aqui em volta da VWAP também não deu indicação de força nessa região, cruzava para cima, cruzava para baixo. E aí rompeu máxima, na verdade testou a máxima, fez o pullback interessante de compra, eu acho ainda arriscado, tendo em vista que a média 80 está importante ainda, o preço está custando subir, e aqui o movimento vai testando, não está conseguindo com tendência e acaba quebrando a força e volta, e as médias ficaram todas sem tendência de novo. Movimento aqui horrível, muito candle de rejeição nessa região. As médias aqui realmente sem tendência. VWAP tentando segurar, pressionando para cima, não conseguiu, quebrou VWAP.
e testa o fundo de novo. Não consegue renovar fundo, até porque está muito esticado. O dia anterior deixou o preço muito esticado. Mas também o dia não teve tendência. Então a gente vê que o preço realmente ficou travado em um range muito curto. Nem chegou a bater aí quase 800 pontos. Na verdade, foram 630 pontos. Isso aqui é horrível. Média de 200 testando no final do dia, que ela estava importante. Cenário aqui muito, muito caótico, tá? Então, o macro, aconteceu esse movimento de lateralidade pós grande tendência. Tudo aqui até normal de acontecer depois desses movimentos. E aí, falando em relação para amanhã, o que a gente pode esperar, porque depois eu vou falar de macroeconomia, umas coisas aqui importantes. E o que a gente pode esperar em relação ao dólar? O dólar aqui, macro, vamos lá para o tempo gráfico. Amanhã é quinta-feira, então nós temos quinta, sexta, segunda, terça e quarta praticamente para acabar o mês. Então, começar a se preocupar em relação ao VWAP, tá? O VWAP está um pouco afastado. Mas olhar o semanal. O semanal aqui do dólar tá bastante preocupante. Nós temos aqui uma reação da média de 9, tá? Normal esse como é que fala? Repique. Só que acabou rompendo a máxima esse 1, 2, 3 aqui, ancorado pela média de 9. Ai, 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 isso aqui tá complicado, tá com um cenário que parece que vai testar essa máxima de novo e vai querer beliscar essa região de liquidez aqui. Mas está muito esticado, o LS está sobrecomprado, o IFR está sobrecomprado, algo que não é normal para o dólar aqui. Então, por mais que esteja com cara que vai subir para pegar liquidez, se eu fosse para pensar em operação de swing trade, eu não compraria nessa região aqui. Porque deve subir um pouco, mas um pouco que depois deve corrigir forte. Então, eu não consigo comprar nessas regiões. Sem falar que nós já começamos a ver um pouco de divergência em relação a indicadores como IFR, divergência de topos. Então, não me sinto segura em nenhum momento aqui de pensar em movimento de alta a longo prazo. Tá com cara que deve ser rompimento falso. Só que, ai, que medinho que tá esse aqui de querer testar. Tá muito perto se for olhar o semanal. Perto, olhando sem olhar os pontos, né? Porque por ponto é muita coisa, 300 pontos. Só que pelo movimento que tá fazendo ultimamente, 300 pontos, se fizer 3 dias, cada um com 100, isso aqui acaba beliscando a máxima, vai testar a máxima histórica que nós temos do dólar. Então, tá bem tenso a situação. E lá fora não está favorável, e aí vem a situação interna também não está favorável. Então, o macro tá puxando o dólar, infelizmente, porque o gráfico aqui não está legal esse movimento de alta. Falando em relação aos 60 minutos, 60 preencheu aqui uma região importante. Fair Value Gap que nós tínhamos que preencher. Então, região já atestada de Fair Value Gap. Esticou muito essa queda aqui. O movimento a gente vê que está subindo em canal. Isso eu vou deixar marcado, que isso aqui vai ser importante. Espero que venha respeitar e amanhã seja um dia de correção. Para testar agora LT inferior. E é isso que eu vou marcar agora, que vai ser importante. Então, LT superior. Deixa eu puxar aqui. Façam isso também, ainda mais para quem opera dólar ou para quem usa dólar como correlação para operar índice. Então, LT superior, LT inferior aqui. Vamos ver se vai testar, respeitar, na verdade, essa região de topo e vai buscar a região inferior. Essa região eu vou deixar marcada ainda, vou só ajustar aqui como caixote, troca de polaridade, e lá de baixo também, caso venha testar. Então eu espero um movimento de correção para amanhã. E lembrando, eu não vou caçar operações de compra aqui, porque infelizmente está esticado nos 60 minutos. 5 minutos aqui, a gente tem um movimento de onda, a média de 20 está subindo em onda. Isso aqui não é muito legal o jeito como está subindo, não é uma tendência saudável, até porque é justamente o canal, né? Então é por isso que eu espero que realmente respeite essa LT superior e venha testar agora a média de 200. Seria um movimento mais interessante, uma queda então para o dólar amanhã, tá? Um movimento de correção seria ótimo. Possibilidade de gap dinâmico, até temos, se abrir abaixo da 80. Se abrir abaixo da 80 pode dar Fab 4 ou gap dinâmico de pullback, só que no dólar não é tão comum isso acontecer, é mais um índice. E aqui em relação ao índice que a gente pode esperar, vamos comparar IBOV com índice. Detalhe que hoje não teve movimento tão forte nos últimos minutos, estava acontecendo muito isso nos últimos minutos do futuro. O IBOV aqui está na região da média de 20, é normal que venha respeitar, enquanto que o futuro está na retração. Então são regiões que tendem a travar, e o candle de hoje foi tão pequenininho, um candle doji. É bem assim interessante ver se amanhã a máxima desse candle vai ser rompida. Talvez formar aqui um candlezinho de alta, um movimento de correção, tá? Tá esticado essa queda. Essa queda aqui
Era esperada, eu até espero que venha cair mais, só que o movimento recente até dá, assim, já tá bom, né? Vamos travar um pouquinho aqui, porque tá caindo de forma constante sem fazer correção. O IFR dos 60 tá sobrevendido, eu não vou caçar vendas nas primeiras horas de amanhã no índice e nem caçar compra nas primeiras horas do dólar, tá? Aqui, em relação, deixa eu ver, ó, isso é um perigo aqui, é um problema pro futuro. O Ibov não está assim, o futuro está. Região importante, que inclusive eu tenho marcada. Aqui, caixote. Qual que é o BO disso aqui? O BO disso é que tá aparecendo pelo futuro ombro, cabeça, ombro. Aqui é uma região importante de liquidez. Espero que não seja rompido agora, porque tá esticado. Então, seja rompido depois, faça uma correção amanhã. Amanhã, média importante pra gente, pra confirmar o movimento de correção de alta, é a 200. Rompa a 200 pra gente ter um movimento de alta. Aí seria interessante, tá? Então, mercado lateral hoje. Isso aqui é importante, mercado lateral. Isso aqui, essa LT que eu tenho passando aqui dessa cor, o que é isso? É aquela LT lá do tempo gráfico maior que a gente tinha de um canal que foi rompido e pode servir como troca de polaridade. Então é uma região muito forte. Então o preço está travando aqui em torno dessa região. Vou precisar marcar mais um caixote aqui para deixar claro que é uma região de topo importante, que foi o topo que fez hoje. Marquem, deixa bem marcado. O preço, então, o gap amanhã, eu espero que o gap já saia dessa região, sinceramente, porque as médias estão muito próximas aqui, o range está muito curto, pensar em pré-tendência é muito complicado com médias curtas assim. Então, eu espero que já saia com gap de alta ou com gap de baixa, que seja, mas em torno dessa região, o gap amanhã, se abrir aqui, vai ficar lateral ainda, tá? Então, o mercado vai ficar bem chatinho. VWAP, não esquecer da VWAP, o VWAP tá acima do preço no índice, não está tão longe. A do dólar já está um pouco longe. O dólar precisa de uma correção maior. Aqui, quase 126 pontos. Tem até meados ali de terça-feira da semana que vem para se aproximar dessa VWAP mensal. Então, espero que seja realmente um movimento de correção para a queda do dólar e de correção para o movimento de alta do índice. E aí vem a situação do mercado lá fora. O que aconteceu hoje? E ainda bem, tá? Então, assim, o dólar subiu hoje. O índice praticamente ficou positivo. A gente performou bem. O Ibov fechou negativo, mas tudo bem aqui. Nossa, e a gente performou até bem, a gente conseguiu segurar a bola quente, porque o mercado lá fora foi sangue, 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 sangue. Começando aqui, olhando o mapa de calor das ações lá fora, setor de tecnologia carregando esse movimento lá fora. Talvez a bolha esteja começando a estourar. Isso aqui é muito importante, já venho comentando que o movimento de alta lá fora estava sendo carregado pelo setor de tecnologia e o mercado vive de ciclos. Talvez o ciclo agora do setor de tecnologia esteja acabando e agora começa um outro ciclo de commodities, talvez, por exemplo. Isso é um outro fator. Então, setor de tecnologia caiu muito lá fora. Nós não temos setor de tecnologia forte. Nós somos um país de commodities e as commodities até performaram bem. Então a gente conseguiu surfar porque nós não somos um país de tecnologia. Isso é um dos motivos, tá? Mas o dólar acabou realmente subindo por vários fatores lá fora, por causa do VIX, que eu vou falar já já. O VIX hoje despecou, não. Explodiu, foguete pra cima. Tinha um tempo que eu não vi isso aqui, tá? E aí o dólar acabou subindo porque lá fora tava tenso, a situação interna tava tensa, mas o índice performou bem, conseguiu aguentar aqui porque a situação foi bem complicada. Então, para vocês verem aí praticamente o setor de tecnologia puxando, financeiro também, mas o restante, olha, tecnologia em saúde, consumo de não duráveis, serviços públicos, comunicação, serviços de saúde, minerais energéticos, alguns outros setores aqui, conseguiram até performar isso lá fora, mas não conseguiu carregar o movimento porque realmente são empresas muito fortes, essas aqui de setor de tecnologia, tá? E aí tem um ETF, eu acho que é um ETF no caso, que pega as 7 maiores aqui e faz um índice pra gente ver como que tá o movimento. Que no caso são as magníficas. As magníficas, deixa eu abrir o gráfico aqui pra gente reparar uma coisa e confirmar que realmente o S&P foi carregado pelo setor de tecnologia nesses últimos meses. Deixa eu abrir. Então, as 7 magníficas aqui, Nvidia, Microsoft, etc. Que a gente tem, comparando o diário, o dado puxou de 2023, tá? Então, essa alta aqui
a gente vê realmente que foi puxando aí o setor de tecnologia. E aí, esses últimos movimentos foi assim muito forte e agora tá querendo confirmar aqui uma quebra da média 20, né? Já foi inclusive confirmado. E olha o tanto que esses últimos movimentos aqui de alta, olha o tanto de volume que teve nessas ações, nessas 7 magníficas. Olha o tanto de volume justamente em região de topo esticada. Engraçado, né? Justamente essas regiões acabam tendo compradores de topo muito, muito atrasado e depois essa queda também tá vindo forte com muito volume. Se comparar aqui atrás, a gente não teve tanto volume assim aparecendo, tá? E aí a gente vê, por exemplo, a Nvidia, uma das que mais foi destaque aí nesses últimos meses, está confirmando o topo duplo. Eu estava até comentando ontem que o movimento, o candle que a Nvidia fez e o candle que a Nasdaq fez, muito parecido. Olha o candle que fez aqui o movimento, Nasdaq. Olha o movimento da Nvidia, muito parecido. Nvidia aqui acabou confirmando esse topo duplo, então tem chance de cair mais ainda. Média 200 está lá embaixo e ela tá puxando muito. Nasdaq, ontem eu até comentei, nossa, que candle bonito, esse aqui é o candle do meu operacional. Sim, é do meu operacional. Olha, que gracinha se fosse operar de longo prazo aqui, já deu essa queda absurda hoje. Se considerar com gap, foi mais de 13,5. Esse aqui é 13,65, então assim, nossa, foi queda absurda. E também aqui, em relação ao Nasdaq, ombro, cabeça, ombro, confirmado. Outro padrão, então, de reversão forte. Tem média 200 lá embaixo, então está esticado. Nasdaq então puxou muito hoje, 13,65 de queda. Dow Jones não foi tanto assim, porque Dow Jones pega as 30 maiores empresas, então tem setor de tecnologia no meio, mas não tem só de tecnologia. Outras chegaram a ajudar, mas também queda forte, está caindo forte. E o S&P aqui quebrou a média 20, então um movimento forte que a gente não via praticamente desde abril desse ano, tá? Mas eu tô achando esse movimento mais forte do que esse aqui, porque essa queda foi uma queda de pullback tranquilo. Essa tá sendo um movimento muito agressivo na média 20. Tá vindo um volume muito forte esse volume aqui. E aí essa queda lá fora, quando aumenta as posições de put de pessoas acreditando que é mais ladeira pro S&P, a gente tem um aumento do índice do medo, que é o VIX. E o VIX hoje 22%, subiu quase 23%. 22%. Então a calmaria que eu vinha comentando esses dias aqui, que tava uma chatice, começou a sumir essa calmaria. E é muito difícil do dólar cair, tá? Muito difícil do dólar cair com o VIX desse jeito. Mas também caçar operações de compra no dólar com ele esticado é muito traiçoeiro. Então tem que tomar muito cuidado nesses dias aqui. VIX muito positivo. Eu tava falando aqui, a internet deu a pausa então. Acho que eu tava falando do VIX, na hora que eu tava gravando aqui, eu tive que pausar. Então, o VIX aqui, VIX, a gente teve aqui um movimento muito forte hoje, que eu não tinha reparado isso. Me assustou na hora que eu vi esse valor. Eu falei assim, meu Deus, 22,57, que fechou. Então, a calmaria, por enquanto, foi-se embora. Mas, olhando o macro, ainda é região muito tranquila aqui. Não chega a patamares do que a gente viu lá em 2023, aqui no finalzinho. Inclusive o valor estava em 30, e 2022, então ainda está muito calmo. Mas a calmaria recente tá um pouco complicado, hein? Cuidado com isso aqui. Outra coisa, o nosso CWZ. Hoje tivemos aí um dia de queda lá, tá? Então aqui acabou fechando positivo, mas o nosso ETF lá fora acabou fechando negativo. Mas aqui o fundo tá aqui embaixo ainda. Tem espaço, pode corrigir mais um pouco, mas desde que não renove fundo, tá? Importante isso aqui. Se chegar nesse fundo, atenção pro nosso índice. O VIX já falei. O minério de ferro chegou até ficar um pouco positivo hoje, aqui, essa barra, tá? Isso ajudou a Vale, porque ontem, infelizmente, puxou muito. Então teve um respiro leve hoje pro minério, que é esse Keno Doji, e a Vale puxou bem. Então as commodities hoje salvaram. Petróleo. Foi um dia também tranquilo, tá? Então chegou a ficar um pouco mais positivo. Então a Petrobras conseguiu performar também. Isso foi bom. O ouro, ok, travando em topo. Juros americanos até que subiu, não tanto, esperava que fosse até mais. E aí o dólar, que eu esqueci de mostrar, o dólar hoje eu esperava que fosse um movimento de alta lá fora e não foi, tá? Não foi um movimento de alta aqui estranho. VIX subindo, dólar caindo, S&P caindo, os índices lá fora caindo. Muito, muito estranho isso aqui desse dólar desse jeito. E aí falando de outras coisas importantes que eu vi aqui, por exemplo, então,
commodities seguraram, e ainda bem, parece até pegadinha do malandro. Mas ainda bem, né? Petro e Vale aí conseguiu subir hoje, segurou o índice. Deixa eu mostrar aqui a grade de cotação. Tivemos aqui elas as duas positivas, o setor financeiro puxou, o setor financeiro acabou puxando para baixo, mas as duas aqui venceram a briga de corda. Mas os DIs estavam até levemente positivos, mas até bem tranquilo, tá? Só que o dólar realmente hoje explodiu bastante, sentiu muito. Outra coisa importante, desse índice aqui, magnífico. É complicado falar assim que hoje foi o pior dia que teve desse ETF, porque nem tem muito histórico, porque é de 2023 que nós temos aqui os primeiros dados, né, desse ETF, abril de 2023. Mas olhando por esse índice, esse indicador aqui em cima, hoje foi o pior dia para esse ETF, ou seja, o pior dia para as 7 maiores da Big Techs aí, desde abril de 2023, esse ETF aqui. Então foi um dia bem complicado lá fora. Então quem caçou fundo aí, estrangeiro que caçou fundo, se fudeu, né? E a gente não se ferrou tanto com o mercado travado, olhando pro visão macro, porque foi um porre para operar índice desse jeito. E aí, falando disso, não é só eu que estou achando, vocês, muita gente está falando isso, que a variação está muito complicada. Então a oscilação do mercado hoje foi horrível, 630 pontos. Viemos de 6 meses muito bom para trade, e agora estamos na fase de seca, seca mesmo. E mantenham-se vivos, pois logo o game volta. Espero que sim, porque realmente, se for ver aqui, esse indicador mede a questão de variação, né, de range. Nós estamos num range baixo ultimamente, sendo que aqui atrás estava tendo até um range legal alguns dias aí, né? Esses picos aqui, ó, são picos de range grande. Mas não é coisa normal quando isso acontece isso aqui, né? Por exemplo, esse dia de queda, esse aqui, esse dia de queda. Mas tá muito complicado esses últimos dias, tá? Outra coisa legal, isso aqui que eu acabei de mostrar no início da revisão, praticamente lá fora sangrando. Aqui outra coisa, hoje, para vocês terem noção de como que foi horrível essa queda que teve nesses últimos, assim, hoje nos últimos dias. Se for contar os últimos 10 dias, as Big Techs lá caindo, as magníficas, perderam 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Para vocês terem a comparação do que é esse valor, tá? Comparando com o Brasil. 10 dias perderam 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Olhando toda a bolsa do Brasil, toda a bolsa, toda B3, vale por volta de 4,5 trilhões de reais. Aqui tá até estranho, porque colocou símbolo, o cifrão aqui do dólar, e aí colocou reais, então aí eu já fiquei em dúvida. Mas eu acredito que seja reais mesmo. Aproximadamente, então, 800 bilhões de dólares, Então, isso aqui, reais, tá? E aí vem essas 7 Big Techs aí, praticamente, esses últimos dias caiu 2 trilhões de dólares, então meio que assim, ridículo o tamanho da nossa bolsa. Ridículo o que algumas empresas dos Estados Unidos conseguem ser em comparação a toda a nossa bolsa, todas as empresas aqui. É absurdo quão pequeno que a gente é. A gente é uma bostinha, uma formiga no meio do nada. Outra coisa interessante que essa queda do S&P hoje, se for considerar, quebrou um ciclo de alta muito forte. Então, para vocês entenderem aqui, a gente teve uma sequência aí de quase um ano de muita alta. E aí, hoje, essa queda de quase 2% quebrou esse ciclo. E a última vez que nós tivemos um movimento tão forte assim, de vários movimentos de alta sem ter 2% de queda, ou seja, eu estou falando de uma situação que sobe, corrige, mas essa correção não seja mais que 2% de queda. Oxi! 2% de queda. Hoje acabou sendo. Então, quebra esse ciclo. Esse movimento aqui, a última vez que tinha sido, assim, a gente tinha batido um recorde aqui de 2017. E aí, agora, praticamente o valor anterior, de muitos dias sem fazer correção de 2%, foi lá em 2005. Naquela época, praticamente, ficaram 949 dias de alta o S&P sem fazer um dia sequer de correção de mais de 2%. Movimento muito forte. Então, hoje realmente foi assim, um alerta. Coisas tensas lá fora, infelizmente, aconteceram. E aqui a questão do Nasdaq, né? Praticamente 3,7 de queda aí. É uma das maiores quedas desde outubro de 2022, tá? Então, várias notícias aí circulando a situação.
A questão é, o que pode estar acontecendo? Já venho até comentando. Setor de tecnologia puxando, carregando esse movimento estava muito estranho. Junto a questão de eleição também que deve ser, tá? Junto a questão de juros lá fora, quando deve reduzir, se vai ser 2 cortes, se não vai. Então, muita coisa acontecendo lá fora. E, basicamente, amanhã tem notícia mais importante da semana praticamente, que já começa do Brasil aqui, o IPCA, mas a dos Estados Unidos amanhã tem PIB. Essa notícia aqui é de trazer movimento, tomem cuidado com o PIB. Junto também tem outras, mas o foco 9,6 realmente está sendo o PIB. Depois não tem nenhuma tão interessante, sexta-feira tem PCI, mas o foco amanhã, PIB, tá? E essa queda lá fora, geralmente quando acontece essas quedas fortes lá fora, eu não posso afirmar que é igual aqui, que tende a ficar travado. Não sei se é uma característica que acontece lá fora também, mas que graficamente é um dia para ter uma correção é interessante. Então, acho assim que vai ser muito sangue se cair mais essa sequência forte amanhã também. Então, tô esperando uma correção. É saudável que isso venha acontecer depois de uma queda tão forte e tem retração aqui, né? Precisava haver uma correção. Isso seria o saudável. Agora, se o mercado ligar o foda-se pra isso, pode esperar, vai sangrar mais amanhã ainda. Então, hoje foi um dia bem interessante e alerta pro VIX, tá? Se o VIX continuar desse jeito amanhã, cuidado com vendas de dólar. Mesmo que eu não esteja querendo comprar, porque tá esticado, em tempo gráfico maior, vender também é perigoso por causa do VIX lá fora. Então, é uma situação para ter cautela. Talvez não seja um dia interessante para se operar, porque vai ter divergência de gráfico com questão de VIX, cálculos que envolve por trás, juros, enfim, fica afetando mais. A parte do mercado de câmbio tem algumas variáveis que tem dias que são mais sensíveis, tá? Coisas que o índice às vezes não tem. Então, o câmbio tem dias que é muito sensível. Qualquer coisa lá fora é uma sensibilidade absurda. Então, o dólar tem umas características muito diferentes do índice. Tomar cuidado com essa questão do VIX. É muito mais forte o VIX em relação ao dólar do que em relação ao índice, tá? Eu acho que era só isso que eu tinha que falar hoje, então. E espero que amanhã seja um dia legal na hora da notícia. Tô sentindo falta de uma volatilidadezinha durante a notícia.